Salve, salve galera, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui para mostrar um projetinho que eu fiz, que eu chamei de Pixel Art Generator, né? E para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Moreira, sou desenvolvedor de software faz uns 2, 3 anos e estou trabalhando no iFood e também sou acadêmico do curso de Tecnologias e Sistemas, Tecnologia e Sistemas para a Internet no campus, na UTF, no campus de Guarapuava. Bom, essa é a primeira vez que eu gravo um projeto que eu fiz assim, um projetinho pessoal. Decidi gravar a fim de conseguir mostrar. Esse é um projetinho que eu realizei na faculdade, então consigo mostrar para o meu projeto para o professor também mostrando esse vídeo. E também a fim de compartilhar conhecimento e mostrar o projeto em si, que eu gostei bastante do resultado. Então, como eu falei, eu sou acadêmico do curso de TSI e eu estou fazendo uma matéria chamada Padrões de Projeto, que basicamente na matéria a gente viu vários padrões de projetos que podem ser utilizados no desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento web no geral, em várias tecnologias. E como projeto final dessa disciplina, o professor deixou totalmente livre, uma disciplina ministrada pelo professor Denis Lucas, e o professor deixou livre a gente fazer um projeto contanto que estivesse seguindo os padrões que a gente aprendeu na disciplina, né? Então, sem mais enrolação, eu vou mostrar aqui o projetinho funcionando. Todo o código está no GitHub, então todos os links vão estar aí. Mas bora por etapas, então eu vou mostrar o projetinho funcionando aqui. Então, para quem não sabe, pixel art também pode ser chamado de arte em pixel, né? Basicamente é isso aqui. Você tem um quadriculado, né, que seriam os pixels, onde cada quadriculado desse é um pixel. E aí a pessoa pode ir pintando esses quadriculados, né, e fazer a sua pixel art. Então você consegue fazer umas artes bem legais, tipo isso daqui. E é basicamente isso, é isso que funciona uma pixel art. E bom, para a gente entrar aqui no sisteminha, então, primeiro a gente tem que fazer um login, né? Vou clicar aqui em Register, aqui é só se eu tivesse uma conta. No caso, se eu tentar fazer login, eu não vou conseguir. Vou me registrar, vou cadastrar aqui como Edu Moreira 1506, que é o meu mesmo username no GitHub. Vou me cadastrar, beleza, registrado com sucesso. Vou fazer o login agora. Login, beleza. Uma vez que eu estou logado, eu consigo deslogar, obviamente. Consigo criar pastas e consigo criar artes. Basicamente, aqui dentro do nosso sistema, para eu conseguir criar uma pixel art, eu preciso colocar ela dentro de alguma pasta. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em New Art, um dos campos que ele pede para eu preencher aqui é o Art Folder. E no caso, como eu não criei nenhuma pasta, eu não vou conseguir. Então, eu vou criar uma pasta nova. Vou criar aqui a pasta Pokémons, por exemplo. Vou criar mais pasta também. Vou criar a pasta Formas Geométricas, sei lá. E também vou criar a pasta Test. Aí, depois que eu crio as pastas, elas vêm para minha listagem aqui na home do meu web app. E se elas tivessem artes, quando eu clicasse aqui dentro dessa pasta, ela iria exibir todas as artes dessa pasta para mim. Também consigo editar elas e deletar. Se eu editar aqui, nome editado, ele edita para mim. Também consigo deletar. E boa. Vou criar uma arte agora. Agora aqui na criação da arte, a gente consegue configurar o tamanho do nosso pixel e o espaçamento entre esses pixels. Aqui embaixo a gente tem um preview, digamos, para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar o tamanho real, mas esse aqui não é o tamanho real ainda, é só um preview mesmo, e dá para ter uma ideia de como é que vai ficar. Porém, esses dois campos aqui de largura do pixel e espaço entre os pixels, você pode alterar esses campos depois que você criar essa arte. Então, basicamente, aqui você está fazendo a configuração dessa sua arte, né? Aqui nos outros campos de baixo, você pode dizer quantas colunas essa tua arte pixel vai ter, né? Eu vou deixar aqui bem pequeno. Você também pode dizer quantas linhas que você quer que vá ter. Eu vou deixar mais ou menos assim. E o nome da minha arte também posso colocar, né? Vou colocar aqui Charizard, por exemplo. E vou colocar aqui na minha pasta Pokémons. E agora eu vou salvar. Depois que eu salvei, eu sou redirecionado para a página dessa arte. E se eu voltar aqui para a home do meu web app,
a gente vai ver que tem as pastinhas aqui, e se eu clicar agora na pastinha de Pokémons, ele carrega aqui e mostra para mim a minha arte do Charizard. Aqui embaixo vai ser mostrada quais foram as cores que foram usadas nessa arte, né? Então, no caso, eu acabei de criar essa arte, ela tem 169 quadradinhos, e os 169 quadradinhos estão com essa cor preta, né? E depois que eu crio essa arte, eu posso trocar os campos de largura do pixel e espaçamento entre os pixels, como eu falei para você. Então aqui eu clico em Edit Config, posso alterar esse tamanho, e aqui fica até mais fácil de eu ver o tamanho real aqui. Então eu posso deixar menor ou maior, vou deixar desse tamanho. E também posso alterar o espaçamento, né, entre os pixels. Ó, tá vendo que as coisas vão se espaçando. Então vou deixar mais ou menos assim. E depois eu consigo, né, pintar essa arte propriamente dito. E conforme eu vou pintando aqui essa arte, eu posso tanto ir clicando assim, né, de quadradinho em quadradinho, como eu também posso clicar e arrastar. Pode ser que tenha alguns bugs aqui na pintura, por exemplo, dependendo do lugar que você pinta o quadrado, ele não pinta. Ó, por exemplo, aqui, ó, tô passando o mouse em cima e ele não está pintando. Mas normalmente, na maior parte dos casos, costuma funcionar bem. Então você consegue pintar aqui e fazer tudo que tem para ser feito. E conforme você vai pintando, se você fica alguns segundos sem mexer nessa arte, ó, vou parar de mexer nela agora, ele vai salvar o nosso progresso. A gente aguarda alguns segundos aqui e ele salva aqui o nosso progresso. Ó, ele informa pra gente que foi salvo esse progresso. Então, tipo, se eu atualizar a página, né, tudo que eu acabei de fazer vai estar aqui, justamente porque foi salvo na nossa API. E estou passando aqui depois na edição do vídeo para mostrar uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar também. Mas depois que você salva, depois que você faz a pintura dessa arte, você também consegue exportar essa imagem, né, para ser uma PNG. E é justamente esse que é o gerador de pixel art. Então depois que você terminou toda a sua arte, você vem aqui e clica em Export, e aí ele gera para você aqui um arquivo PNG, né? E esse arquivo é justamente da arte que você está pintando. Então o projeto a grosso modo é isso. Você consegue logar no sistema, consegue visualizar aqui as artes, né? Aí como eu comecei a pintar mais coisas dessa arte, apareceu mais coisas aqui embaixo. E é isso. E para mostrar um pouco mais o detalhe, para a gente entender o nosso sistema aqui, eu vou dar um inspecionar para a gente conseguir visualizar aqui as requisições sendo disparadas e vamos testar aqui para ver como é que funciona a comunicação entre o nosso front-end e o nosso back-end, né? Porque basicamente a gente tem o projeto do back-end, que é uma API feita com Node e TypeScript, que depois eu vou mostrar bem no detalhe ela, e a gente tem o nosso front-end, que foi feito em React e TypeScript. E essa comunicação entre o front-end e o back-end está sendo feita via API, uma API REST que eu desenvolvi, e aqui está a documentação da nossa API. Ambos estão hospedados no Heroku, tanto o front-end quanto a API estão todas hospedadas lá. Para a documentação foi utilizado o Swagger aqui para documentar, né? E a gente pode ver todos os endpoints disponíveis na nossa API aqui. E aqui, quando a gente executa o nosso web app, a gente consegue visualizar algumas coisas. Então eu vou fazer o login aqui, vamos ver como que o nosso web app vai se comportar. Na hora que eu faço o login, eu digitei alguma senha errada. Qual senha que eu enviei? Eu enviei password. Ah, tá, mas eu acho que é 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, o que acontece aqui? Na hora do login, ele vai fazer uma autenticação. Esse é um conceito bem simples de autenticação, mas acho que vale explicar. Que é justamente você tem um endpoint para fazer uma autenticação. Eu vou enviar e-mail e senha, username e senha, né? E aí lá na minha API vai ser verificado se esse usuário e senha é válido. E se ele for válido, ele retorna para mim um OK True aqui. E também me retorna um token, que é um token JWT. E esse token JWT, para quem também não sabe, é uma RFC, um padrão que foi desenvolvido para a criação de tokens, né, para você conseguir usar algumas features deles de claims e algumas outras coisas do próprio JWT. E eu usei o JWT nesse projeto. E no caso, o token, a grosso modo, o que ele faz ele envia uma string para a gente, que é um token,
E esse token a gente consegue abrir ele no front-end e a gente consegue abrir ele em outros lugares também. A gente consegue abrir ele inclusive aqui na interface oficial do próprio JWT. Ó. Se eu colar aqui, ele abre esse token para mim e dentro do nosso token, né, o token decodificado, se a gente vê que tem username dentro do token, ID e mais algumas outras informações. Se eu quisesse ter colocado outras coisas, eu poderia também, mas eu só coloquei eu só coloquei isso até o momento, né? Mas é só para a gente entender como está sendo feita essa autenticação. Porque uma vez que ele recebe esse token, o token nas outras requisições vai ser enviado. Então, que nem aqui tem uma rota que o usuário busca todas as pastas que ele tem, né? Que essa rota ela é consumida no momento que você acessa a home do web app aqui, né? Porque ele vai montar todas as pastas, então ele precisa pegar lá da API todas as pastas disponíveis. E é justamente essa request que a gente está vendo aqui. E se a gente for olhar aqui nos headers da nossa requisição, a gente vai ver que foi enviado esse token aqui como parâmetro de authorization. E eu não coloquei beer nem nada do tipo, apenas enviei o token seco mesmo. E aí esse token é validado lá pela nossa API se ele é desse usuário, se está tudo certo. E aí se está tudo certo ele responde aqui um OK true. E é basicamente assim que funciona a nossa comunicação entre front-end e back-end, né? E se autentica, a partir disso envia o token em todas as outras requisições. Inclusive, ó, se eu clicar aqui para abrir a pasta Pokémons, ele vai fazer uma outra requisição para buscar todas as artes da pasta Pokémon. E se a gente for ver aqui nessa requisição, ele também enviou o token aqui no cabeçalho, né? E é esse token que foi usado pelo back-end para fazer a autenticação. Show? Então, uma vez agora que a gente tem entendido como que está funcionando a nossa comunicação entre back-end e front-end, bora ver um pouquinho do código. Lembrando que o link da documentação da API e do projeto também está aí na descrição, então é bem tranquilo. Esse aqui é o projeto da API, como eu falei, foi usado o Node TypeScript. No banco de dados eu usei o Postgres. Vou correr aqui para as referências que eu consigo explicar melhor o que foi usado. Mas foi usado o Node, que permite que a gente rode código JavaScript no nosso servidor. O Express, que permite que a gente crie um servidor HTTP usando o Node. O Babel, que ele transforma, como eu comentei, eu fiz a minha API e o meu front-end usando o TypeScript, e o navegador e o servidor, eles não conseguem ler o Node, né? Ele não consegue ler o TypeScript. Ele precisa que esse código seja convertido em JavaScript para funcionar, e justamente quem converte o código TypeScript em JavaScript é o nosso Babel aqui. O TypeScript é o TypeScript, o JWT, como eu expliquei, é a forma o tipo de token que a gente está usando, né, que são os JSON Web Tokens. TypeORM é a nossa biblioteca usada aqui para fazer a conexão com o banco de dados e criar as migrations, criar as tabelas, fazer toda essa parte de banco. O Swagger foi usado para fazer a documentação da nossa API e o Jest para rodar os testes, né? E o SLint para ler o nosso código e identificar possíveis problemas, né? Então aqui está as informações da faculdade também, os padrões de projeto aqui que eu segui, né, no desenvolvimento desse projeto, que também tem a modelagem do nosso banco de dados, que é bem simples. A gente tem um usuário que tem uma relação de 1 para N com folder, né? Então o usuário pode ter várias folders e uma folder pode ter várias artes. E aqui mais algumas outras informações em relação a setup do projeto. E agora, sem mais enrolação, bora mostrar o código. Eu vou mostrar primeiro o código do back-end. Deixa eu abrir o projeto aqui da API. Boa. Então, olhando aqui para a nossa API, a grosso modo, a gente tem várias entidades aqui dentro do nosso sistema, né, da nossa API. A gente tem services, repositórios, middlewares, enfim, várias pastinhas. E cada uma dessas pastas tem uma responsabilidade. E justamente isso já se encaixa um pouco com um dos padrões de projeto que eu citei lá no meu README, que é justamente o padrão de baixo acoplamento e alta coesão. São esses dois padrões aqui que a gente vai ver que eles foram aplicados ao longo de todo o projeto, né? Não é em um lugar específico ou outro que está sendo usado, e sim em todo o projeto foi usado.
Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas rotas dessa API para a gente ver o que a gente consegue fazer nessa API. Então esses são os endpoints da nossa API e são todos os endpoints que são consumidos lá pelo nosso front-end também, né? Então eu vou dar uma olhada aqui primeiro no nosso endpoint mais simples, eu acredito, que é o nosso endpoint aqui de criação de usuário, né? Então se eu olhar aqui esse post in users, ele está apontando para o controller. Esse controller tem um método store e esse método store quem faz o que tem para fazer, né? E aqui a gente já consegue ver que a gente está usando o padrão de controllers, que é um dos padrões aqui que está dentro dos padrões Grasp, que basicamente os padrões de controller diz que a gente tem que ter, né, essa interface aí, essa entidade que vai ser responsável, né, um lugar do sistema que vai ser responsável por tratar os eventos do sistema, né? Então, tipo, tudo que for recebido na requisição, o controller vai receber e vai enviar para algum outro lugar. E justamente está seguindo aqui o nosso padrão dos controllers, que é um padrão também que acredito que não precisa explicar muito, que é bem conhecido em outros frameworks de outras linguagens já utilizam dele, né? E agora aqui sim, vindo para a nossa função de criação de usuário, vamos ver o que ela faz. Aqui na nossa função, a gente já pode ver que em cima da função, a gente tem esse basic_controller.errorhandler aqui. E isso aqui é um outro padrão de projeto que está aplicado, que é o padrão de decorators, né? Basicamente, o conceito de decorators é que você vai ter uma determinada funcionalidade em algum lugar e essa funcionalidade vai poder ser facilmente acoplada e desacoplada de uma função ou de um método, de alguma coisa. E justamente o meu decorator aqui é um decorator chamado Error Handler. E o que ele faz? Ele lida com os erros. Então, se a gente for olhar esse decorator, qual que é a função dele? Se a gente olhar o código dele aqui, ele basicamente faz um try-catch dentro da nossa função. Então, o que vai acontecer? Todo esse código aqui vai ser executado e se caso em algum ponto desse código tem algum erro, ele vai ser tratado pelo nosso decorator de error handler, que a funcionalidade é essa e a gente acoplou essa funcionalidade à nossa função aqui store. Então justamente é para isso que a gente usou os decorators aqui, que inclusive também é uma feature, essas features de decorators aqui não é vanilla do JavaScript, né? No caso aqui eu estou usando TypeScript, mas ela é possível você usar essa feature com Babel e com algumas configurações. E o nome da feature no JavaScript chama Legacy Decorator. Ao que eu entendi, era um projeto que estava sendo tocado para virar uma feature vanilla do JavaScript, mas acabou sendo descontinuado e hoje em dia é um Legacy Decorator aí, mas você consegue usar isso com um Babel ou alguma outra configuração. Beleza, então aqui a gente tem o Decorator e agora sim para a nossa função, isso aqui é o básico do Node também, que eu não quero me aprofundar tanto com isso, mas basicamente a gente recebe aqui no corpo da nossa requisição username, password e confirm password, que é justamente, se a gente for olhar no nosso front-end, é justamente, peraí que eu acho que é localhost 3001, localhost 3000 é a API. E justamente aqui no register, se a gente vê que é username, password e confirm password, que é o que o controller espera receber aqui. E aí, para a gente instanciar o objeto user, né, eu utilizei aqui da estratégia de builder, que é outro dos padrões que eu coloquei aqui. E essa estratégia de builder, ela basicamente consiste em você ter uma classe builder, que no meu caso aqui é esse user builder. E essa classe builder abstrai para você toda essa instanciação e criação do objeto user, né? Então ela tem esses métodos aqui, tipo set username, set password e set confirm password. E esses métodos seguindo essa implementação aqui, conseguem ser chamados de forma encadeada aqui no nosso controller. Então a gente cria um builder e a gente seta o username, o password e o confirm password dele. E depois você chama o ponto .build, que esse ponto .build é quem, digamos, faz a instanciação
do nosso objeto user. Então, se eu for olhar aqui o ponto build, ele chama primeiro o validate, que serve para fazer a validação do nosso objeto, né? Então, no caso do objeto user, ele verifica se username não é vazio, ele verifica se ele tem senha e confirmação de senha, e verifica se a senha é igual a confirmação de senha. Depois ele também vai verificar no banco aqui se o username que o usuário está tentando usar já não é duplicado, né? Mas lembrando aqui que quem faz a consulta no banco é o repository, que é a nossa outra camada. O nosso builder aqui só está usando o repository que foi passado para ele, mas ele não é ele quem faz a chamada no banco propriamente dito. E aí depois dessa chamada do banco, ele verifica se o nosso username é duplicado ou não, e depois se tiver algum erro, ele vai trigar esse erro por aqui. E depois que tudo é validado, no caso do nosso usuário, a gente também criptografa a senha dele, né? Que é a responsabilidade desse builder aqui. A gente criptografa a senha dele e aí sim instancia um usuário novo e transforma ele aqui num objeto user de fato. Então essa é a estratégia do builder que está sendo usado em todas as outras entidades também, no Art Builder e no Fold também tem para Art, também tem para Folder. E boa, depois que a gente faz o build desse usuário, se nenhum erro foi trigado, né, se deu tudo certo, a gente vai tentar salvar ele no banco, usando esse repository aqui, que como eu falei, o repository é a nossa camada de banco de dados. Então se eu abrir aqui repository, tem o Art Repository, o Folder Repository e o User Repository. Esses caras têm algumas carries customizadas aqui dentro, que como eu comentei, eu utilizei o Type ORM para fazer essa conexão com o banco de dados, criação de tabelas e tudo mais. E aí ele já tem essa classe repository aqui que você consegue estender e criar os seus próprios métodos. E a gente também tem as entidades dos models, né, que estão aqui dentro de entities, que são as classes que vão ser usadas para instanciar os nossos objetos, né? E também aproveitando aqui nesse controller, aqui embaixo eu consigo mostrar um outro pattern, né, um outro padrão que está sendo usado, que é o padrão de singleton, que eu coloquei aqui também. Mas basicamente o padrão de singleton diz pra gente que a gente tem que ter apenas uma instância, né, de um mesmo objeto na nossa aplicação, no nosso código, enfim. E no JavaScript dá pra gente fazer isso de uma forma bem interessante aqui, que é o jeito que eu estou usando. Então basicamente todos os nossos controllers, né, eles são classes, e essas classes precisam ser instanciadas para que seja possível ser acessado os métodos store, método auth, né? Então essa classe vai ser instanciada e aí sim vai rolar. E aqui dentro do meu próprio arquivo JavaScript, né? Nesse caso TypeScript, eu consigo exportar o meu objeto. Tipo assim, na hora que eu for importar esse arquivo aqui no arquivo de rotas, aqui, ó, na importação dele, eu consigo usar um export default já instanciando um objeto novo. Então, o que vai ser exportado desse arquivo é a classe controller já instanciada, recebendo o user repository ali e tudo mais, mas tipo, ela já vai instanciar o objeto e na hora que eu importar aqui, ele já vai importar a instância do objeto. Então, dessa forma, a gente consegue seguir o padrão singleton, que garante pra gente que a gente vai ter só essa instância de objeto, né? Que é a que está sendo exportada aqui, já que os outros arquivos só importam essa instanciação. E também agora, para mostrar alguma outra rota aqui, vou pegar a rota de alguma rota que precisa de autenticação. Então a gente viu lá que o nosso front-end ele faz a requisição para esse post/auth aqui, ele recebe um token e envia esse token em todas as requisições. E aí a nossa API valida, né, esse token. E quem valida esse token é esse middleware aqui. E esse middleware de autenticação ele funciona justamente para autenticar e para verificar se esse token tá válido, né? E todos os meus middlewares, no caso eu acabei criando 3 middlewares aqui para minha aplicação, e nesses 3 middlewares eu utilizei do padrão de Method Factory, que é você criar, ao invés de você criar diretamente já, né, a criação, ao invés de você criar diretamente o método já, você cria uma factory para esse método e depois a partir da factory você cria o método de acordo com o comportamento que você quer. E nesse caso aqui eu criei uma factory para o meu middleware, então eu tenho essa factory aqui chamada withAuthFactory
Eu vou até fechar o conteúdo dela. Mas aqui no if_else_factory ele recebe como parâmetro esse error callback. E esse error callback é justamente o callback que vai ser chamado quando tiver algum tipo de erro de autenticação, né? Então, tipo, se o token não for válido ou se não foi enviado o token, algo do tipo, é esse error callback que vai ser chamado. E a nossa factory, ela retorna outra função. Então, a nossa função é uma função que retorna outra função, ela é uma factory. E justamente a função que ela retorna é quem faz essa validação de token. Então, aqui, ele pega o token do cabeçalho da requisição. Se não existir um token, ele chama aquele error callback que foi passado como parâmetro lá para a factory. E se tiver algum outro erro também aqui nesse código, também vai ser chamado error callback, que é o que foi passado por parâmetro lá na factory. E aí, aqui na factory, na hora de eu importar esse arquivo aqui no meu arquivo de rotas, eu usei da mesma estratégia lá dos controllers, né, com singleton. Então, eu já exporto default aqui a nossa factory instanciada, né? Então eu já exporto, não é instanciada porque não é um objeto, né? Não é uma classe que eu estou instanciando aqui, mas eu já exporto a minha função, tipo, eu não estou exportando a factory aqui, né? Eu já estou exportando a função que foi gerada a partir da factory, né? E como parâmetro aqui eu passo o meu callback default, que está lá no meu base controller, né? Esse base controller é uma classe Py que está sendo estendida por todos os outros controllers aqui, né? Tipo, ó, Extends Base Controller e tudo mais. Ele tem algumas funcionalidades aqui que foram reusadas em todos os controllers. E o legal de usar essa estratégia de Method Factory é que na hora de escrever os testes aqui, ó, se eu entrar aqui em testes, middlers, e eu entrar no meu teste do middle de autenticação, eu consigo escrever esse teste de uma forma bem melhor, porque aqui no meu arquivo de teste, eu consigo mocar esse callback, né? Então, aqui com a biblioteca do Jest, que foi utilizada para fazer os testes do projeto, eu consigo mocar esse callback usando jest.fn e depois eu consigo verificar se esse callback de erro foi chamado ou não, né? Tipo, eu consigo verificar se o middleware deu algum erro ou não. E fica bem legal a escrita dele, porque o Jest permite tipo, que fique tipo expect, né? Espere que um error callback nunca tenha sido chamado, né? Então nos testes também fica bem interessante. E se você usar o padrão de Method Factory só para escrever teste, já é super válido, porque um código com teste é melhor do que um código sem teste. Então se você fizer isso só para isso, já é super válido. E também para falar mais um pouco sobre o padrão de especialista da informação e baixo acoplamento e alta coesão que tem aqui na nossa aplicação, é o exemplo do token do nosso JWT. Então, se a gente for ver aqui, quem cria o token, vamos olhar aqui a rota de autenticação. Então, o nosso post em /auth vai para esse método aqui. Esse método, o que tem no conteúdo dele? Ele recebe username, ele recebe password, depois ele vai chamar o auth service para tentar fazer um login. Vamos ver o que esse auth service faz. Então aqui a primeira coisa, a gente já tem um service, a gente já tem uma camada de service que é isolada do nosso controller e das outras camadas, e a gente tem esse auth service. Esse auth service, ele é especialista em uma informação, ele é especialista em autenticação. Então tudo que teria que ter dentro do nosso service seria relacionado à autenticação. E justamente o que a gente tem aqui é o método login, e esse método que é o responsável por fazer o login na nossa aplicação. Então, se eu fosse trocar a forma de login para deixar de autenticar na nossa base, autenticar numa outra base de dados, ou consumir em algum outro lugar, eu iria mexer nesse cara aqui, porque esse cara é o especialista em autenticação. Então, ele está bem desacoplado assim, do resto da aplicação. A aplicação, na realidade, ela nem sabe se eu estou usando um JWT ou se eu estou usando um token normal ou não. Está tudo extraído aqui dos nossos services. E justamente aqui na nossa função de login, ele recebe username, recebe password, recebe o repository aqui também, né, que como eu já expliquei, o repository que consulta o banco. Então verifica se não tem username e password, verifica se o username enviado, né, existe um usuário com aquele username, depois verifica se a senha é válida. E aqui mais uma vez a gente tem outro service chamado Encrypt Service,
E esse service aqui, ele é especialista em criptografia, então ele que faz a criptografia da nossa string, das nossas strings, né? Então a senha, antes de ser salva no banco de dados, ela é convertida em hash, né? E justamente é esse cara aqui que é o responsável no nosso sistema por fazer essa criptografia. E na nossa classe do Encrypt Service, eu usei essa biblioteca chamada bcrypt para fazer a criptografia de string, mas, mais uma vez, a nossa aplicação não sabe que eu estou usando essa biblioteca. Ela está usando o Encrypt Service. E se eu quisesse trocar a criptografia para alguma outra biblioteca ou algum outro tipo de criptografia, eu iria ter que alterar apenas esse cara aqui, porque está desacoplado do restante da minha aplicação. E beleza, depois ele verifica lá se a senha é válida, né? A senha criptografada e a senha que o usuário enviou, se é válida, e ele cria um token. E quem cria o token também é o nosso token service. E esse token service, ele é especialista em token. Então, se eu quisesse trocar também o tipo de token que está na nossa aplicação, né? Deixar de ter um token JWT e ter um token mais caseiro, ou qualquer outro tipo de token, eu iria ter que mexer no meu token service, porque a minha aplicação ela não está acoplada, ela não está amarrada diretamente ao JWT, ela está acoplada ao token service, que por sua vez usa o JWT aqui por debaixo dos panos, né? Usa essa biblioteca chamada JSON Web Token, que é oficial da própria Auth0, para fazer essa criptografia. Mas se eu fosse mudar isso, eu ia mudar aqui e estaria tudo bem. Então, como a gente pode ver, a nossa aplicação ficou bem modularizada e separada. A gente conseguiu ter métodos bem enxutos nos controllers, a gente conseguiu separar muito bem as responsabilidades aqui da nossa aplicação. E agora, para mostrar aqui um pouquinho da API, do projetinho da API para finalizar, a API está rodando aqui local. Eu já mostrei a documentação, também consigo rodar os testes aqui nela. E agora, partindo para o nosso front-end, vou mostrar bem rapidamente, tentar mostrar de forma mais simples aqui. Mas o nosso front-end também está bem modularizado. Então, como eu expliquei, ele foi construído com React e TypeScript. Se a gente for olhar aqui o root do nosso app, a primeira coisa que ele faz é chamar esse auth provider aqui. E bom, para quem não manja muito de React, eu vou tentar explicar de forma simples aqui, mas basicamente a gente tem um provider que está aqui na nossa pastinha de context, que está isolado aqui, né? Então aqui teoricamente seria toda a nossa camada de context API, para quem não conhece. E esse auth provider aqui, se a gente for olhar ele é um componente, e ele é um componente que armazena as informações do token, né? Então, por exemplo, quando eu faço aqui, se eu olhar na minha árvore de componentes, aqui, eu vou ver que tem o meu auth provider, que na minha árvore de componentes é o meu componente mais alto aqui do nosso app. E ele tem armazenado no nosso state esse token aqui, que nesse caso, como eu não estou logado, ele é vazio. Quando eu faço login, deixa eu fazer login aqui. Deixa eu pegar o auth provider aqui. Quando eu faço login, vou logar. Ele vai alterar esse valor de estado para o token que eu acabei de logar, né? Então, ele que é o responsável por armazenar essa informação. E essa informação, como ela tá, como o nosso provider é pai de todos os outros componentes, usando a Context API, eu consigo acessar o estado desse provider aqui através de outros componentes, né? Então, tipo, na hora que eu clico aqui para login e eu recebo o token, eu consigo, daqui da página de login, utilizar, alterar o valor desse provider aqui, né? Usando alguns hooks aqui, algumas estratégias do React, que eu não vou me aprofundar tanto. Mas, basicamente, isso que é os nossos contexts aqui, né? Eles são responsáveis por armazenar informações que vão ser utilizadas em vários níveis da aplicação. Aí a gente tem as rotas da nossa aplicação, que foi usado o React Router DOM aqui. E justamente falando sobre o React Router DOM, ele é uma biblioteca que foi utilizada para fazer o roteamento da nossa aplicação. E a gente tem um hook aqui chamado UseRouter,
Esse, esse hook aqui de useRouter, ele retorna algumas coisas, retorna a rota atual do usuário, ele também retorna essa função chamada setRoute, que basicamente é para você alterar a rota do usuário, né, para você fazer ele navegar para algum outro lugar, e também recebe os parâmetros que está na nossa rota. E esse hook aqui, ele está sendo usado nos outros componentes, então toda vez que eu quero pegar algum parâmetro da rota, alterar a rota do usuário, eu uso esse useRouter. E eu poderia usar, tipo, para eu alterar a rota do usuário, eu poderia usar esse outro hook aqui, useHistory, diretamente nos meus componentes. Mas, se eu fizesse isso, toda a minha aplicação iria estar amarrada à minha biblioteca React Router, né? Então, praticamente, se eu quisesse trocar a minha biblioteca, iria dar muito trabalho. E aqui, dessa forma, como a gente tem um hook que concentra toda essa informação aqui, a gente consegue trocar esse hook só e toda a nossa aplicação está usando esse hook. Então não precisa, não tem nenhum problema em relação a isso. A gente também tem as nossas pages aqui, que são as páginas, né, as responsáveis por renderizar as informações e tudo mais. A gente também tem os services, que são os serviços externos da nossa aplicação, né? Então, por exemplo, o Auth Service, ele faz a chamada... Opa, abriu alguma coisa errada aqui. Ele faz a chamada, ele tem esse método login aqui, que faz a chamada para o endpoint de login. Ele também tem o folder service, que faz as operações de folder, né? Tipo, listar todas as folders, guardar uma folder, atualizar, remover, registrar alguma arte, pegar todas as artes daquela pasta. E a gente também tem o storage service, que é o especialista aqui em storage, né? Então, quando você faz o login na aplicação, vou fazer o login aqui de novo. Se a gente for ver aqui na aba Application, e aí vem aqui em Local Storage, a gente vai ver que foi armazenado o nosso token no Local Storage. Portanto, se eu atualizar a página, eu ainda estou logado, porque isso aqui está armazenado no meu Local Storage. E quem é o responsável por fazer essa comunicação com o Local Storage é o nosso Storage Service. E mais uma vez, o nosso front-end, os nossos componentes, as nossas pages, elas não estão amarradas ao Local Storage. Elas estão amarradas ao Storage Service, que abstrai tudo isso para elas. Então, o Storage Service aqui é esse especialista dessa informação. E justamente, se por exemplo, eu quisesse deixar de usar o Local Storage e passar a usar o Session Storage, que basicamente é um pouco parecido, mas a diferença é que quando eu fecho o navegador e abro de novo, tudo que está aqui no Session Storage é perdido, né? O Local Storage ainda permanece. Ou quisesse usar o IndexLDB, ou WebSQL, Cookie, qualquer outra coisa, sabe? Se eu quisesse que o meu storage fosse alguma das outras coisas aqui que a gente tem disponível de storage no nosso navegador, eu poderia alterar isso sem problemas aqui no meu Storage Service, já que ele é o responsável por fazer isso. E eu não vou me aprofundar tanto aqui no projeto do front-end, porque ele está um projeto relativamente simples. Tem as rotas aqui da nossa página e por toda a nossa regra de negócio, né, tá lá no nosso back-end, o nosso front-end acabou ficando bem simples. Ele basicamente chama as rotas, eles usam os nossos componentes, né? Eles usam os nossos services que fazem lá as chamadas para as APIs e as APIs respondem, né, para a gente. E aí quando dá algum erro, a gente apresenta a mensagem de erro, quando dá tudo certo, a gente faz o que tem para fazer. Mas no front-end em si não tem muito segredo. As pages têm esses métodos aqui e as coisas são feitas e as coisas vão sendo feitas. O mais treta mesmo aqui no front-end foi o lance de conseguir fazer com que o board aqui conseguisse ser pintado, né, lá enquanto o usuário vai desenhando lá na pixel art. Se alguém tiver um pouquinho mais de curiosidade em saber como ficou a implementação, achar algum bugzinho e quiser reportar, tá aqui nesse arquivo todo o código dele, que até que não ficou tão grande, dado o problema que a gente tinha. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso que eu queria mostrar, o projeto do front-end e do back-end. Como eu falei, eu gostei bastante de como que ficou o projeto, então por isso que eu quis gravar o vídeo também, para ficar documentado aí. E qualquer dúvida, todas as minhas redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo, os repositórios também. E é isso, espero que gostem.